Vamos iniciar falando sobre regimes tributários. A primeira coisa é tirar certas crenças da mente de vocês. Por exemplo, quem tem que pagar imposto? Todo mundo. Todo mundo tem que pagar imposto. Desde que o mundo é mundo, o imposto já existe. Se duvidar, o imposto já existia antes de existir o mundo. Mas enfim, brincadeiras à parte. Então a primeira coisa é a gente tirar isso da cabeça. Ah, eu não vou pagar imposto. Isso é impossível. Principalmente se você quer crescer, quer prosperar, tira isso da sua cabeça. O imposto, ele deve ser tratado por empresário como custo. Quem tem que pagar o imposto não é o empresário. Quem paga o imposto é o consumidor final. Por mais que muitas das vezes a gente fala isso, as pessoas interpretam de forma errada, achando que o empresário é uma pessoa ruim por jogar um imposto para o cliente. Mas não é. É a realidade, é a essência do imposto é esse. Um imposto sobre o faturamento, por exemplo. Existem outros impostos, né, que não se enquadram nessa situação. Mas os mais comuns você vai repassar para o seu cliente porque ele faz parte do custo do seu material, do seu serviço, do seu produto, enfim. Mas isso a gente vai tratar um pouco mais para frente. Aqui nesse momento é só para desmistificar isso de que existe possibilidade de viver sem pagar imposto. Claro, existe a sonegação. Não vai pagar imposto, porém você está colocando seu patrimônio em risco. E aí por que que muita gente acredita que quando está na pessoa física, não tem empresa, ela está isenta de imposto? Vamos lá, há 10 anos atrás, era necessário você ter 2 salários mínimos para começar a pagar imposto. E a fiscalização, ela era manual. Tinha que ter uma pessoa olhando um papel, comparando com outros papéis, que são as declarações, né, que são enviadas. Só que imagina só um fiscal, são vários fiscais, né? Mas imagine só esses fiscais olhando folha por folha, papel por papel. E daí surgiu uma outra crença que os empresários têm que a receita está de olho nos grandes. Realmente, antigamente era assim. Porque como era muito difícil acompanhar a rotina de todo mundo, o foco era nas empresas de grande porte. Tinha uma estratégia que pegava os pequenos também, mas o foco era sempre a grande. Hoje são necessários menos de 2 salários para você começar a pagar impostos. Ou seja, a maioria das pessoas recebe menos de 2 salários. Então a maioria das pessoas passaram a sentir na pele o peso do imposto de renda. A fiscalização ela também mudou. A fiscalização agora ela é digital. Existe uma coisa chamada cruzamento de dados, onde um sistema de computador ele faz essas análises que o ser humano fazia antigamente. Ainda assim, não dá conta de pegar todo mundo porque é muita informação. Porém, o governo ele tem até 5 anos para analisar os seus dados e poder te autuar. Então não adianta olhar para esse lado de que tem muitas pessoas, o governo não dá conta, enfim, uma hora a casa cai. E uma outra coisa que vocês precisam saber sobre o cruzamento de dados é que até dezembro de 2025 o sistema era um pouco lento em relação à própria burocracia do governo. O governo cria burocracias e ele mesmo acaba se embolando com isso. Entre aspas. Por exemplo, você vai prestar um serviço, você emite uma nota fiscal de serviço, essa nota fiscal ela vai para a prefeitura. Da prefeitura eles encaminham para a junta comercial e depois para a Receita Federal. Enfim, até chegar lá na Receita Federal e eles poderem olhar isso, já passou muito tempo. Então o tempo de análise acaba sendo muito curto. E lembrando, tem um limite dos 5 anos. Então, hoje, a partir de 2026, isso já mudou. Quando você emite uma nota fiscal, ela já vai para todos os entes federativos de uma só vez. É automatizado. Fez a informação de um, já vai para todo mundo. Assim como a maioria das outras declarações, está tudo integrado. Você fez uma declaração, todos os órgãos fiscalizadores já estão sabendo. Porque também diferente da crença de que muitos acreditam, não é só a Receita Federal que faz a autuação. O Ministério Público pode fazer, o Ministério do Trabalho pode fazer, a Previdência Social pode fazer, enfim, dependendo do imposto, dependendo da situação, existem vários órgãos que podem estar em cima de você, assim como a Prefeitura também. E um outro ponto muito importante é que agora, a partir de 2026, existe também a inteligência artificial trabalhando em prol do governo. Então, ao meu ver, não dá para continuar no amadorismo daqui para frente. Contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, se você tem um negócio, você tem que saber o básico, pelo menos, de contabilidade. Isso também não quer dizer que se você não sabe nada de contabilidade, você não vai prosperar. Pode prosperar sim. Mas você consegue se blindar, entender e melhorar o seu negócio, seu modelo de negócio, entendendo a regra do jogo, que é a contabilidade e os tributos.